Graça e paz, o Senhor nos abençoe. Mais um dia para fazer uma reflexão sobre a sua palavra. E a gente sabe que a palavra de Deus sempre nos ensina, sempre nos exorta. E até a gente que prepara, a gente vai sendo muito corrigido, porque ela nos ensina o reino de Deus. Parabéns, aniversariantes. O Senhor te dê muitos anos de vida, que o próximo ano a gente possa estar comemorando juntos. E você que precisa de um milagre, de uma bênção na sua vida. Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus da bênção, que Ele vai fazer essa bênção na sua vida. E no final estaremos orando por você. Amém? O versículo que iremos ler é mais uma das instruções de Jesus aos seus discípulos, quando ele, Jesus, os manda evangelizar e fazer milagres em seu nome. A gente está fazendo o capítulo 10, depois com umas 3 pregações ou 4, a gente termina. A gente está pegando poucas partes para não ficar longo. Então hoje nós vamos falar mais uma das instruções que Jesus falou. E a instrução hoje é muito pesada e muito difícil de entender. Lê para mim, por favor. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Amém. Eu esqueci de pôr a CF. Acho que veio. Como entender este versículo onde Jesus fala a seus discípulos que para eles o amarem, para eles amarem ele, Jesus, mais do que sua família. Se deve abandonar tudo, inclusive a família, para seguir a Jesus? Então, é muito difícil entender, porque a gente ama muito, a gente gosta muito da família da gente. E a gente vive quase em função da família. A gente ganha para a família, o que a gente faz para a família. E Jesus fala, vocês têm que amar a mim, Jesus, mais do que a sua família. Como entender isso? Não é fácil. O nosso tema é Jesus e o reino de Deus é prioridade. Vamos falar junto? Jesus e o reino de Deus é prioridade. A Bíblia, ela não exclui a necessidade dos filhos cuidarem dos pais e dos pais cuidarem dos filhos. Então Jesus não está falando, não cuida do seu filho, pai, né? Nem pai cuida do seu filho, né? Cuida dos seus filhos ou filho cuida dos seus pais. Jesus não vai falar isso. Por exemplo, lá no Velho Testamento, lê para mim. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Então, lá em Provérbios está dizendo, educa a criança no caminho que ela deve seguir. O que é educar? Ensinar, cuidar, alimentação, ensino e tudo. Então, já nós temos vendo isso aqui, desde o Velho Testamento, falando da necessidade de cuidar dos nossos filhos. Então, a Bíblia diz, Jesus jamais falou isso. Não cuide dos seus filhos. Em Gênesis 18, 19, Jesus disse a Abraão que o escolheu para ele ensinar a seus filhos e descendentes a permanecerem no caminho do Senhor. Está lá em Gênesis 18, 19. Então ele falou assim, eu te escolhi para ser uma grande nação e ser bênção, mas eu te escolhi para você educar os seus filhos no caminho do Senhor e a sua descendência. Então já vendo a importância da família, de educar a família, de cuidar dos filhos. Né? O Velho Testamento vai dizer isso muito, e no Novo Testamento nós vamos ver isso. Os filhos devem cuidar dos pais. Né? Então, dos pais cuidando dos filhos. Agora, os filhos devem cuidar do pai. Então, lá nos 10 mandamentos, o 5º mandamento já vai falar isso. Lê para mim. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16. Tá bom. Então já tem 2 lugares isso aí. Honra teu pai. O que é honra teu pai? Cuide do teu pai. Trata bem do teu pai. Cuida da sua família, né? Dos seus pais. Para que te vá bem na terra. Tem isso ainda. É o primeiro mandamento com promessa. Então, nós vamos ver lá que no Decálogo, né? Já havia
esse mandamento dos filhos cuidarem dos pais. Em Deuteronômio 27:16, diz o seguinte: maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. Olha que palavra dura que está lá em Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar seu pai. Jesus ia contra a Bíblia falar que a gente tem que desprezar os pais? Não, Jesus não está falando isso. O próprio Jesus censura os religiosos de sua época porque eles não cumpriam o mandamento de Deus, deixando de cuidar de seus pais, alegando que se ajudasse a igreja, não era necessário ajudar os pais. Mateus 15, de 3-6 e Marcos 7, de 9-13. O que eles faziam, os religiosos da época? Então eles faziam os trabalhos da igreja, ajudavam financeiramente. Não, ajudei a igreja que é Deus, eu estou descomprometido de ajudar os pais. E Jesus vai chamar eles de hipócritas. Então o próprio Jesus vai defender o cuidado com a família. O próprio Jesus que disse isso. O apóstolo Paulo orienta o pastor Timóteo em 1 Timóteo 5:4 para ele orientar os filhos e netos a colocar a sua religião em prática. Eu achei boa assim, coloca a sua religião em prática. Manda o pessoal aí da igreja pôr a sua religião em prática. Mas como? E ele diz: cuida de sua própria família, cuida de suas viúvas. Então, cuidar da família, cuidar dos nossos viúvas, né, da sua família, os que precisam, é praticar a verdadeira religião. Mas a Bíblia, nós vamos ter um problema para a gente entender, que a gente vai, né, com fé em Deus, nós vamos entender. A questão é a prioridade, que é o tema. Por exemplo, lá em Deuteronômio, lê para nós, por favor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:4. Amém. Então nós devemos amar a Deus de quê? Como? De todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Não está excluindo não cuidar da família, mas a prioridade, nós devemos, com extrema dedicação, amar a Deus. De todo o coração, de toda a alma e toda a força. Palavras fortes, Deuteronômio 6:4. E Pedro a Jesus disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele, Jesus, lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Lucas 18, 28-30. O que Jesus está falando? Parecido com o primeiro versículo. Palavras difíceis de entender. O apóstolo Pedro disse que eles, os discípulos, priorizaram seguir a Jesus. Pedro vai dizer isso: nós priorizamos te seguir. Eles deixaram tudo. Tudo como? Será que Pedro abandonou a família dele? Não. Jesus, né? Uma passagem que diz que Pedro às vezes viajava com sua esposa. Jesus fez um milagre na casa da sogra de Pedro, estava com febre muito alta. Mas a prioridade foi seguir Jesus. Deixaram a sua profissão, deixaram tudo. E Jesus responde: se alguém deixar por causa do reino de Deus, aí está falando dele, do reino de Deus, casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, está em Lucas 18, 29. Jesus não está dizendo que para nós abandonarmos a nossa família, casa ou emprego. Jesus está falando da necessidade de priorizarmos ser seu seguidor ou seguidora. Se o emprego nos faz atrapalhar a seguir a Jesus, devemos deixá-lo ou nos readaptarmos. Se essa parte do emprego está me atrapalhando, não é da vontade de Deus, eu vou fazer outra. Vou me adaptar. Ou deixar. Com isso, muita gente já deixou a certa atividade.
E isso às vezes aconteceu com uma pessoa muito próxima e ela fazia alguma coisa no emprego dela que não era bom. E ela começou a orar, o Senhor, abre outra porta, porque não está certo. Eu, como cristão, estou fazendo isso. E Deus abriu outra porta. Se for necessário mudar, devemos mudar. Eu conheço muita gente que mudou, a igreja cresceu muito por pessoas que mudaram, que foram perseguidas, não poderam exercer a sua religiosidade. Os Estados Unidos foram colonizados por gente perseguida pelas suas religiões. A igreja começou fugindo de Jerusalém, que era perseguida. Mudaram. Não tem como eu ser cristão aqui e mudo nesse país. Se o esposo ou filhos tomarem uma decisão contrária ao ensino de Jesus, não devemos aceitar. Esse é o porém. Eu estava lendo sobre essa pregação aqui, e eu conheci pessoas muito dignas, muito dedicadas ao Evangelho. E parte da sua família não quiseram, ou quase tudo. E eu pensei assim, meu Deus, o que está errado? E teve um que a sua família cuidava de drogado. E teve um filho drogado. Não é justo uma pessoa que dedica a quem cuida de drogado e ter. E um dia, escutando a conversa dele, ele disse assim, eu não consigo deixar de escutar certo tipo de música. São músicas que levam a droga, que leva a bruxaria, leva ao demônio. Eu sei porque eu já ouvi muito. E isso fez com que ele entrasse nesse mundo. E ele ouvia isso aonde? Na casa dele. E esses dias, conversando com uma pessoa, um tempo, você acredita que o fulano está enfiado a cara nas drogas? Eu falei assim, como pode? É porque não conseguia deixar de ouvir aquele tipo de música. Ele ouviu. Então, na casa nossa, em nossas casas, o filho chegou com um livro de bruxaria. Meu filho, vai ser bruto. Não. Eu vi uma pessoa uma vez ser tão bruta, eu falei, não é por aí. Você acha certo? Vamos jogar isso aqui fora, eu não quero que você leia isso. Não é bem para o seu bem. A sua casa, você que manda, não é seu filho. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, você tem autoridade pelo nome. Primeiro lugar, o reino de Deus. Depois, os filhos. Mas nós amamos os filhos mais do que a Deus. Porque eles fazem o que querem. Eles fazem o que querem e nós aceitamos. Porque eles são o Deus e em segundo lugar é Deus. Não, em primeiro lugar é Deus aqui. Eu conheci um sujeito, depois fiquei sabendo que ele separou, e ele queria, a pessoa beber um vinho, alguma coisa, se a Bíblia nem proíbe. Mas ela queria fazer lugar conto da sua casa de encontro de bebida e amigos e tudo. E ele falou assim, eu não aceito, eu sou cristão. E não aceitou. A mulher achou ruim. Você tem que ter uma posição, eu sou cristão. Depravação sexual nós aceitamos. Não, eu vou aceitar você vir dormir aqui em casa com seu namorado. Se você quer levar uma vida sexual liberal, moderna, você pode mudar e ir para outro lugar, mas aqui eu não sei. Aqui é minha casa, eu sigo a Cristo. Primeiro o reino de Deus. Jesus está falando nisso, não é abandonar sua família. Porque o pecado gera morte, gente. Tá gente aí, seus filhos enfiados em droga, não para em casamento, não para em emprego e tudo. E isso ele aprendeu dentro do lar, porque nós não pusemos limite. Porque eles eram Deus. E não a Bíblia era o livro de conduta, de regra e conduta. Então nós vamos ver essas coisas aí todo dia. Esses dias eu fiquei sabendo de um caso, eu fui numa pregação, muitos aqui estavam, em que uma mulher disse que o marido dela tinha uma fantasia sexual. Fazer swing. Os dois saíram, dois casais, e ir para um hotel, e lá faz o que dá na cabeça. Não conhecia Deus. Mas tem cristão fazendo isso. E o que aconteceu? Ela apaixonou pelo outro lado,
e provocou a morte e matou o marido. Olha o que dá o pecado. Mas fosse uma pessoa temente a Deus, não. Isso não é de Deus, eu não vou fazer. Mas eu quero. Então case com outra, te dou o divórcio. Pode casar com outro, faz o que você quer, mas eu não abro. A minha casa não entra bebida, não entra alcoolismo, não entra droga, não entra prostituição, porque aqui eu sigo a Deus, é a prioridade das coisas de Deus. Eu amo você, meu filho, eu amo você, minha esposa, eu amo você, meu esposo. Eu amo você, meu amigo, minha família, mas Deus em primeiro lugar. É isso que Jesus quer, amar Ele acima de outras coisas. Não vamos deixar de amar nossa família. O lado cristão tem que seguir os princípios cristãos, gente. E tinha outra coisa também que eu estava conversando com uma pessoa sobre essa pregação que eu ia fazer, e ele falou umas coisas muito boas. E ele falou de uma coisa, eu não lembro aqui agora. Mas a gente convive com isso toda hora, que a gente precisa pôr limite. Primeiro o reino de Deus. Não é o meu prazer. Se aparecer uma mulher maravilhosa, linda, ou tiver uma boa profissão, te interessar por você, não. Deus falou que eu tenho que ficar com a minha esposa. Ela que é digna. Ela é a mãe dos meus filhos. Ela é a dona do meu lar, eu vou ficar com ela. Eu não vou satisfazer o meu desejo. Eu não vou primeiro priorizar o reino de Deus que Jesus tem. Ou vice-versa, mulher. Ou deixarmos de receber uma proposta desonesta, como tem acontecido muito. Mas, gente, não, eu vou ganhar menos, não vou participar disso com meu Deus. Tem uma reflexão, só que ele põe o homem, meu pessoa, como a pessoa sempre me manda, um parente, e ele encaixou com essa pregação. Eu falei, eu vou pôr na pregação. Muito bonita, não foi eu que criei. Diz assim: pessoa nenhuma conhece verdadeiramente, profundamente a Deus, senão aquele que o ama acima de todas as coisas. Nossa, isso é maravilhoso. Você quer conhecer a Deus? Verdadeiramente, verdade, profundamente, ele tem que estar em primeiro lugar. Palavras duras a palavra do próprio Jesus. A palavra do próprio Deus, desde o Velho Testamento. Amo o Senhor de toda a tua alma, de todo o coração, de toda a tua inteligência. É isso. Gente, a próxima pregação do Novo Testamento, nós vamos falar sobre a cruz, cada um pega a sua cruz. Ser cristão não é fácil. Entendeu? Ser cristão não é fácil. Jesus acrescenta nesse versículo: esta pessoa irá receber muito mais neste mundo e por fim a vida eterna. Lucas 18:30. Eu pus mais moderno aqui, que a gente sempre fala, mas está escrito isso lá. Né? Lucas 18:30b. Se o cristão ou cristã agir dentro dos princípios bíblicos, toda a vida, sua vida irá bem. O próprio Jesus disse: receberá bênçãos aqui na terra. Né? Muitas bênçãos. O seu casamento irá bem. Os seus filhos lhe darão alegria. Sua vida profissional e sua vida financeira irão bem. E todas as áreas da sua vida irá ser um sucesso. E o mais importante, quem crê em Jesus, ele obedece, além de receber todas as bênçãos aqui na terra, irá receber a vida eterna com Deus. E temos essa esperança além da terra. Porque muitas vezes nós prometemos muitas bênçãos aqui. Mas você chegar para uma pessoa, numa certa condição, de uma família e tudo, e você vê que Deus vai recolher, você não pode falar outra coisa a não ser da vida eterna. Porque para aquela pessoa, as coisas aqui já passaram. Então, se nós pusermos Deus em primeiro lugar, os nossos filhos vão ser sucesso. Meu filho, você está bebendo demais. Não quero. Você vai ter um filho que não vai ser alcoólatra. Mas se você deixar ele começar a beber, chegar você vê que ele está alterado com droga, você não repreende ele, está certo, é moderno. Um dia você vai ter um filho na sarjeta. Oh, você está sendo muito trágico.
vai em mendigo de rua se não tem famílias boas lá. Família bem estruturada que os filhos estão. Por causa disso, os pais põem limite no seu. O limite no seu casamento, no seu emprego. Lê a conclusão para mim. Jesus não está dizendo para abandonar tudo indiscriminadamente e nem deixar de amar a família. Jesus está dizendo que tem que dar prioridade ao reino de Deus e amá-lo acima de tudo. Quem age assim tem muitas bênçãos aqui na terra e ao final receberá a vida eterna. Amém. Eu tenho dado prioridade ao reino de Deus e amado a Jesus acima de tudo. Eu tenho ofertado na igreja. Eu tenho tirado um tempo para a leitura da Bíblia, oração, visitas. Esse negócio, a tentação, um dia a gente vai falar da tentação, vai chegar ainda, mas a tentação é a coisa mais terrível que tem. Sempre ela está querendo te afastar de Deus. Uma viagem, e a pessoa começa a viajar, não para mais. Você não vê na igreja. Não. Tem que o sonho é comprar uma chácara, que ela escraviza ele, acabou a igreja. A gente tem que estar sempre vigiando para não cair nisso, para Deus ficar em segundo lugar. Né? Tinha um colega que gostava de falar, vigia, né? Vigia. Vamos falar a oração repetida? E por final está ali falando do Pai Nosso. Antes da oração repetida, eu quero ler um versículo. A Bíblia diz assim, eu tenho dado... Vamos falar a oração, depois eu falo a oração final, estou confundindo aqui. Vamos falar essa oração repetida? Vamos lá, todo mundo. Pai que nos priorizou. Pai que nos priorizou. Enviando Jesus para nos salvar. Enviando Jesus para nos salvar. Me faça pôr em primeiro lugar. Me faça pôr em primeiro lugar. Em minha vida. Em minha vida. O teu reino. E o amor a Jesus. E o amor a Jesus. Em nome de Jesus oro. Em nome de Jesus oro. Amém. Amém. A Bíblia diz assim, e tudo o que perdis em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. O que você está precisando? Pede em oração a Deus Pai em nome de Jesus. Principalmente vencer as tentações que tira o nosso foco em Jesus ao reino de Deus. Que a gente não possa perder esse primeiro amor, como está lá em Apocalipse. Que a gente tenha essa paixão por Cristo o resto da vida. Se o seu problema é financeiro, familiar, com filhos, ou de doença, qual seja o seu problema, Deus sabe qual é o seu problema. E Ele está esperando você pedir em oração, que Ele vai te responder. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, quero pôr na Tua presença, Senhor, todos os que estão sofrendo, Jesus. Seja qual for a dor, Jesus. Ou seja um familiar, um doente, um parente doente, o Senhor num estado terrível, o Senhor pode fazer esse milagre. E que haja fé, Senhor, caso é um partir, Jesus. Que nós creiamos que estaremos contigo. Tenha misericórdia, Pai, daquele que precisa de um emprego, que tem um comércio que não está funcionando. Como Deus precisa abrir as portas, que ganha pouco, não está dando para pagar as suas necessidades, as suas contas. Aquele que tem problema com os filhos, o Senhor, de algum, fazendo coisas erradas, e ele não sabe o que faz mais. O casamento que está ruim. Tem misericórdia, Senhor, dos que sofrem, que são mendigos, estão na cadeia, têm problemas mentais, como depressão, Senhor. Os que estão, Senhor, perdidos, Jesus, tem misericórdia. O Senhor abençoa, Senhor, todos que sofrem. Enche os corações de fé e faça um milagre em cada vida. Tudo que eu te peço e agradeço em nome do Filho de Jesus. Amém? O Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai nosso, e estaremos encerrando. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.